Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a atuação dos menores em conflito com a lei dentro do sistema socioeducativo. Temos também a terceira parte de uma série especial que nós fizemos sobre grupo de atuação especializado do MPRJ e vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. Acompanhe agora a terceira parte da série sobre grupos de atuação especializada do MPRJ. GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O GAECO tem por finalidade identificar, prevenir e reprimir o crime organizado e as atividades ilícitas especializadas no estado do Rio de Janeiro, bem como integrar promotorias e procuradorias de justiça para atuações conjuntas. O GAECO ele foi instituído em 2010, meados de 2010, com o objetivo de você ter uma atuação de grupos de promotores no enfrentamento ao crime organizado, né? O objetivo do grupo era trabalhar em investigações complexas ou investigações em que houvesse risco à atuação individual de um promotor, né? Assim, se ele atuar individualmente, sozinho, pode causar risco à segurança dele. Então, o objetivo do GAECO tanto é trabalhar em investigações cuja complexidade é muito grande, que demandam um esforço maior do que de um colega, e também para despessoalizar a atuação do promotor de justiça como forma de proteção dos membros, né? Então, de 2010 até hoje, a estrutura vem crescendo, as demandas também. Começou o trabalho com alguns promotores. Hoje em dia, o grupo é composto de 27 promotores, e nós temos atuação em todo o estado do Rio de Janeiro. O grupo coordena as ações e forças-tarefas destinadas à prevenção, investigação e combate ao crime organizado e promove e acompanha investigações e intercâmbio de informações com órgãos de inteligência e investigação. O GAECO é uma estrutura vinculada ao gabinete do Procurador-Geral. E a nossa atuação não é assim como um órgão de execução propriamente dito. O grupo funciona da seguinte forma: nós atuamos em investigações criminais, desde que o promotor natural peça auxílio ao grupo para atuar, né? Então, o promotor da PIP ou da comarca, que está diante de uma investigação que é muito complexa em razão do volume de trabalho que ele tem, né? Às vezes, vou dar um exemplo, uma PIP que tem 2.000 inquéritos, se ela recebe uma investigação que o promotor percebe que aquilo vai demandar um esforço muito grande dele de tempo, em que vai obrigar a paralisar todas as outras investigações que ele conduz, é conveniente que ele peça o auxílio ao GAECO nesse sentido, para auxiliá-lo, porque são investigações grandes, às vezes, que tem. Então, às vezes, precisa até de mais de um colega para conduzir, né, aquela investigação. São 8 anos de atuação, mais de 5.600 denunciados. Mas o número que chama a atenção é a porcentagem dos agentes públicos envolvidos nos crimes investigados. Bom, então o objeto do GAECO é investigações de crimes em que envolvam organizações criminosas. E aí tem uma série de crimes que nós comumente trabalhamos, né? O principal é o tráfico de drogas, por conta da característica do estado do Rio de Janeiro, que tem muito tráfico de drogas, então acaba sendo o crime que mais dá demanda aqui ao GAECO. Mas também a gente atua em homicídios praticados por grupos de extermínios, a gente tem investigações contra milícias, é muito comum hoje em dia, crimes praticados por agentes públicos, que aí envolvem fraude à licitação, qualquer outra modalidade de delitos praticados por agentes públicos. E uma característica que a gente denota também no GAECO é o seguinte: do nosso contingente de denunciados, né, 20% é composto de agentes públicos, que aí nós temos policiais da ativa, militares civis,
bombeiros, ex-policiais, ex-vereadores, secretários municipais ou qualquer funcionários de órgãos públicos em geral. Então, 20% dos denunciados do GAECO são agentes públicos ou ex-agentes públicos que praticaram o crime nessa condição. E isso dá para a gente um mapa de que o crime organizado só funciona com a presença ou a conivência de agentes públicos. E nós vamos agora ao quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. Vamos aos destaques do nosso portal. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu recomendação à Câmara de Vereadores de Guapimirim para a realização de concurso público no prazo de 180 dias. O objetivo da medida é promover a contratação de servidores efetivos concursados, em substituição ao número excessivo de comissionados. Na recomendação, o MPRJ apontou que o quadro de servidores atual da Câmara é formado por 63 comissionados e apenas 13 servidores efetivos. E o MPRJ entrou com mandado de segurança para anular segredos de justiça em ação contra Decolar.com. Segundo a ação civil pública proposta à Justiça, a Decolar.com violou o direito brasileiro de maneira grave, utilizando a tecnologia de informação para ativamente discriminar consumidores com base em sua origem geográfica, manipulando as ofertas de hospedagem em hotéis e alterando o preço e a disponibilidade de ofertas conforme a origem do consumidor. Em fevereiro deste ano, o MPRJ ajuizou ação civil pública contra a empresa de comércio eletrônico por essas práticas. Porém, a pedido da defesa da Decolar.com, a Justiça decretou o sigilo da ação, alegando que a publicidade das informações poderia comprometer o modelo de negócio da empresa. Os membros do MPRJ não concordaram com o posicionamento da empresa e sustentaram que o interesse público deve ser assegurado. Os milhões de consumidores do comércio eletrônico possuem o direito de serem informados sobre os procedimentos adotados pela companhia. E para finalizar, o MPRJ, por meio da Secretaria de Engenharia e Arquitetura, deu início a seu programa de eficiência energética, com a substituição gradativa de todas as lâmpadas convencionais por lâmpadas de tecnologia LED em suas instalações em todo o estado. Maricá e Zona Oeste já receberam as novas lâmpadas. A próxima fase contemplará os 3 edifícios do Complexo Sede, no centro do Rio. É o MPRJ fazendo a sua parte. E você, o que está fazendo para reduzir seu consumo? Vale a pena refletir. É com você, José Fernandes. Obrigado, Patrícia. Além dessas informações, você também pode acessar o site do MPRJ e navegar no MP em Mapas, a plataforma digital que reúne informações sociais, institucionais e administrativas relacionadas à atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Não saia daí porque MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e agora nós vamos falar sobre o iminente colapso do sistema socioeducativo aqui no estado do Rio de Janeiro e provavelmente é um reflexo do que acontece no Brasil inteiro, mas aqui no estúdio eu recebo a coordenadora e o subcoordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, que é o CAU da Infância, em matéria infracional, os promotores de justiça Luciana Benisti e Afonso Henrique Lemos. Sejam muito bem-vindos ao nosso MP Cidadão. Eu queria começar com a doutora Luciana. O MPRJ vem sinalizando há anos a preocupação dessa questão da degradação do sistema socioeducativo do DEGASE, em especial, e de que forma o MP do Rio de Janeiro vem fazendo essas cobranças, alertando as autoridades para essa questão, doutora Luciana. Boa tarde. De fato, o Ministério Público vem sinalizando essa questão do sistema socioeducativo fluminense já há mais de 10 anos. Em 2006, o Ministério Público celebrou com o Estado do Rio de Janeiro um termo de ajustamento de conduta
que, dentre outras medidas para a melhoria dos programas de atendimento socioeducativo, previa a edificação de 4 unidades de internação regionalizadas, né, no interior do estado. E o que vemos hoje é que passados, né, desde 2006, tivemos a construção de apenas 2 unidades, no município de Campos dos Goytacazes e Volta Redonda. Isso no ano de 2012 e 2013, respectivamente. E desde então, as 2 unidades pendentes não foram edificadas, né, que seriam para a região dos Lagos e para a região de São Gonçalo. E o que nós vemos é a superlotação de todas as unidades destinadas ao atendimento do público masculino no estado. Doutor Afonso, por que acontece isso, hein? O Rio de Janeiro e provavelmente o Brasil inteiro continua a produzir adolescentes e crianças em conflito com a lei? Boa tarde. Infelizmente, né, nos últimos anos, além do déficit de vagas que já existia à época em 2006, quando da celebração do TAC, observou-se um aumento exponencial do número de atos infracionais, principalmente graves, né, como roubo, homicídio, tráfico armado, praticados por adolescentes, não só no Rio de Janeiro, como em outros estados, e principalmente no interior do estado também, né? Infelizmente, o governo estadual e até os municipais não acompanharam, já não atendiam, e com o passar do tempo e o aumento do número de atos infracionais, essa deficiência no atendimento se tornou ainda mais gritante, né? Então, o número de vagas de internação hoje é totalmente insuficiente para atender uma demanda de 10 anos atrás, o que dirá a realidade atual. As medidas em meio aberto também, que vem sendo outro foco de atuação no MP, de estruturar os atendimentos nos municípios esses adolescentes, também não foram objeto de prioridade, né, por parte dos municípios. Então, o desafio é muito grande, a situação se tornando cada vez mais grave. Infelizmente, a gente tem uma realidade. A realidade realmente, cada vez mais, adolescentes vêm praticando um número maior de atos e atos mais graves. Muito isso se deve, de um lado, pela própria legislação, né? E isso entra até na discussão, por isso surgiu a discussão da redução da maioridade penal, e assim, nós entendemos que há alguns ajustes a serem feitos no ECA para fazer com que essa sensação de impunidade e essa relação de custo-benefício para o adolescente, que hoje, infelizmente, o adolescente é usado em atividade de risco no crime, porque ele é seduzido por ganhos muito fáceis e por um discurso de que nada vai acontecer ou que ele vai ficar muito pouco tempo internado. Então, a gente tem um problema, sim, da legislação com distorções, principalmente para os atos graves, porque para os atos mais leves o Estatuto da Criança atende bem até, mas para os atos graves não. E, por outro lado, além do problema legislativo, nós temos o problema estrutural de políticas públicas, né? Eu acho que um grande foco, além da falta de um atendimento socioeducativo adequado, que já começa pela internação, porque sem número de vagas suficientes é impossível se garantir um atendimento de qualidade que assegure escolarização e profissionalização. Não tem como nem manter uma rotina minimamente saudável nessas unidades, né? Unidades concentradas na capital, ou seja, o adolescente fica distante da sua família, então a ampliação das unidades garante o direito à convivência familiar do adolescente, na medida em que ele ficaria mais próximo da sua família e da rede de atendimento local. Então, quer dizer, são uma série de problemas que agravam. E outra questão que eu acho que poderia ser objeto de um combate maior, que resolveria, e relativamente simples, seria o enfrentamento à evasão escolar, né? Os números são bastante elevados, não é questão de faltar de vaga, mas sim do adolescente que abandona os estudos e muitas vezes não existe um monitoramento mais forte para fim de fazer com que ele retorne aos bancos escolares. Doutora Luciana, como é que são estruturadas essas instituições aqui no Rio de Janeiro? Quando vocês visitam, assim, dá para ter uma esperança que dali vai sair um adolescente consertado, um adolescente recuperado? A situação de superlotação, ela dificulta muito a qualidade do atendimento socioeducativo. O atendimento pelas equipes técnicas, a própria ida à escola, tudo fica muito difícil nesse quadro de superlotação.
As unidades, elas aqui no Rio de Janeiro, como o doutor Afonso colocou, a gente não tem só um problema de vagas, a gente tem sim um déficit de vagas, mas a gente tem uma concentração dessas unidades no município do Rio de Janeiro. A gente só tem hoje 3 unidades fora do município do Rio de Janeiro, que são justamente Campos, Volta Redonda e Belfor Roxo. Então, por exemplo, o adolescente que praticou um ato infracional no município de Cabo Frio, ele tem que ser direcionado para o município do Rio de Janeiro. Isso dificulta muito o atendimento dupla responsabilização, exatamente, dupla porque prestação, né? isso afasta ele da sua convivência familiar, comunitária. As famílias muitas vezes têm dificuldade de se deslocar até a capital do estado para fazer a visitação, e a gente sabe que a visita é extremamente importante para a ressocialização desse adolescente. Então, assim, adolescentes da região serrana também têm que se deslocar para o município do Rio de Janeiro. Então, assim, além do déficit de vagas, né, nós temos hoje mais ou menos um quadro de 1.000 vagas para cerca de 1.800 adolescentes internados, nós temos esse problema de concentração dessas unidades. Com relação ao público feminino, embora a unidade destinada ao público feminino não apresente um quadro de superlotação, a situação de concentração é ainda pior, porque só temos uma unidade de internação destinada ao público feminino, ou seja, adolescentes do estado inteiro, Campos, Volta Redonda, Macaé, têm que ser encaminhadas ao município do Rio de Janeiro para cumprir a medida de internação. Então, nós acreditamos que é urgente a ampliação regionalizada das vagas para cumprimento da medida socioeducativa de internação. E veja bem, o doutor Afonso também colocou uma coisa que eu acho que é muito importante salientar. Nós não pretendemos dizer com isso que a ampliação do número de vagas seja a única solução para a questão, para o enfrentamento da criminalidade juvenil. É claro que não, é claro que a gente sabe que isso... e para isso é fundamental a implementação de políticas públicas preventivas, como as citadas pelo doutor Afonso: combate à evasão escolar, fortalecimento das medidas em meio aberto, fortalecimento das políticas socioassistenciais que deem apoio a essas famílias, implementação da justiça, de práticas restaurativas, e o Ministério Público também vem trabalhando nessas frentes de prevenção. Contudo, diante do quadro de superlotação que temos hoje, precisamos atender uma demanda que existe hoje, que é urgente. O adolescente que pratica um ato infracional grave, de natureza grave, como um roubo armado, um tráfico armado, ele precisa dessa medida de internação, a gente precisa garantir um atendimento socioeducativo digno. A gente precisa dessas vagas para poder garantir esse atendimento, para que ele realmente possa, para que ele possa ser oportunizado novas chances. Olha, gente, o tema é fundamental, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Não saia daí que a gente volta já já com o MP Cidadão. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e agora nós vamos para o quadro MPRJ Responde. Roda a vinheta. E agora nós vamos à pergunta de Silvia Ribeiro, que é aqui de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ela pergunta, por que a polícia não apreende os menores infratores e quando apreende a justiça logo manda soltar? Eu vou passar essa pergunta para a doutora Luciana. Veja bem, a polícia apreende e nem sempre a justiça manda soltar. O que acontece é que as medidas a internação provisória e a internação definitiva são medidas consideradas excepcionais pela legislação, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o ECA, devem ser priorizadas as medidas socioeducativas em meio aberto, que são justamente liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Por quê? Porque o Estatuto do Adolescente ele busca a ressocialização desse adolescente através do fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários. Agora, é claro, o adolescente praticou um ato infracional grave, praticado com violência, com grave ameaça, ele pode sim ser submetido a uma internação provisória e, ao final do processo, a uma medida restritiva de liberdade, como a semi-liberdade ou a internação. Mas isso sempre depende da análise do caso concreto, porque, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, via de regra, um ato praticado sem violência ou sem grave ameaça não poderia ensejar a aplicação de uma medida restritiva de liberdade, salvo nas hipóteses de reiteração
né, infracional, quando aquele adolescente pratica vários atos, ainda que sem violência ou grave ameaça, ele também pode ser submetido a uma medida mais gravosa. Mas, de fato, a legislação determina que sejam priorizadas as medidas em meio aberto. E agora nós temos mais uma pergunta, agora de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. E quem pergunta é José Carlos. A pergunta é, qual o tempo máximo que pode durar a medida socioeducativa de um menor infrator? Com essa pergunta, passo para o doutor Afonso. Uma pergunta muito interessante, que muitas vezes gera interpretações divergentes, má compreensão, né? Na verdade, o que o ECA prevê, né? Quanto à medida socioeducativa mais grave, que é a internação. O adolescente pode cumprir a medida socioeducativa de internação pelo prazo máximo de 3 anos. Mas, ao contrário do que possa parecer no primeiro momento, esse prazo de 3 anos não vem fixado na sentença. Quando o juiz se depara com a prática de um ato infracional grave, que mereça a imposição da medida socioeducativa de internação, o juiz simplesmente vai aplicar a medida de internação, ponto, sem estabelecer um prazo, sem fixar um prazo dessa medida. A partir daí, essa medida de internação ela deve ser reavaliada a cada 6 meses, no máximo a cada 6 meses, a partir do laudo técnico da equipe da unidade de internação, passando pelo promotor de justiça e depois pelo juiz, que decidirá se aquele adolescente deve continuar cumprindo a medida de internação ou pode ter a sua medida progredida. Então, na verdade, esse prazo de 3 anos é o teto, é o máximo, né? E sendo que o adolescente pode ser liberado 6 meses, 1 ano, e as estatísticas demonstram que no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, esse prazo médio de internação não chega nem a 1 ano. Então, e nessa reavaliação também é importante mencionar que tanto a equipe técnica quanto o juiz, quando vai decidir, ele deve considerar a conduta do adolescente durante o cumprimento da medida e não a gravidade do fato, os antecedentes. Então, tudo vai depender da postura do adolescente enquanto ele está ali cumprindo a medida de internação. Em relação a outras medidas, né, que não é internação, você tem alguns prazos diferenciados. A medida de prestação de serviços à comunidade, ela prevê um prazo máximo de 6 meses, com uma carga horária de atividades de 8 horas semanais, e a medida de liberdade assistida, em que o adolescente é acompanhado por um psicólogo, assistente, ela tem um prazo mínimo de 6 meses, e a partir daí, quando ele se considerar que ele já atingiu a socioeducação, ele é liberado, né? Então, essa previsão é até alvo de críticas, porque a falta de previsibilidade de um prazo de internação gera uma confusão até para o adolescente, que começa a cumprir a medida sem saber exatamente quanto tempo ele permanecerá internado, e muitas vezes adolescentes que praticaram o mesmo ato, às vezes até em conjunto, podem ter a medida progredida em momentos diferentes, que às vezes gera até uma certa revolta e incompreensão por algum fato que tenha ocorrido dentro da unidade, referente ao comportamento dele no curso da execução daquela medida de internação. Doutora Luciana, no começo do programa, a senhora falou da importância de se ter mais unidades, né, regionalizadas, né? O fato de a gente ter muitos jovens concentrados numa mesma unidade, isso pode provocar uma rebelião, por exemplo? Hoje, de fato, as unidades estão com índice de superlotação extremamente elevado e isso tem causado corriqueiramente tumultos. As unidades estão vivendo um momento de muita tensão. E é claro, a gente não descarta a possibilidade da eclosão de um evento mais grave. Uhum. No início do ano, tivemos a morte de 2 adolescentes no Educandário Santo Expedito, em razão de disputas internas. Foram outros internos que acabaram praticando o homicídio de dois outros adolescentes. E, enfim, é uma tragédia anunciada. O programa está muito importante, tão importante que nós vamos fazer uma outra série aqui. Novamente, eu vou trazer nossos convidados aqui para a gente continuar debatendo, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. E na próxima semana, como eu falei, nós vamos continuar abordando o tema do colapso no sistema socioeducativo no Rio de Janeiro, que com certeza é uma realidade muito próxima de onde você está, aí Brasil afora, né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação da coordenadora e do subcoordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, o CAU Infância em Matéria Infracional, os promotores de justiça Luciana Beniste
e Afonso Henrique Lemos. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu monitor. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá!